Boa noite, embaixadores, boa noite, rastros e rastras. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Uma festa democrática? Um dever cívico? Uma conquista? Ou apenas uma trozoba pujante e vigorosa do tamanho de uma garganta, pronta para entrar no nosso papeiro? No Rasta News de hoje, falaremos sobre esse ritual democrático que de 2 em 2 anos ressurge exclusivamente das sombras para trazer a discórdia e a desavença entre amigos de infância, irmãos e irmãs, tios e tias e até mesmo pais e filhas. As eleições. Eita, quantos clássicos da propaganda as eleições já não nos deram. É aquela sensação mista, né, de dar risada de campanhas como a de Thaleson Pokémon. Ana Bafo de Rola. Ana Bafo de Rola, 24024. Quem vai esquecer de José Serra Comedor? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Sempre que vejo as eleições, vem essa alegria jocosa, mas há sempre aquela figura oculta, quando a gente vê uma propaganda de político, que é um imposto atrás. Me lembrei de um cara ótimo, Robertinho do Gelo, a solução de Japeri. Coitado, todo feliz, né? O cachaça pra galera. Nem a mulher dele votou nele. Isso é que nem o Joaquim Teixeira ir no puteiro e pedir um abraço, né? Desde 1889, com o golpe militar, o Brasil vem trilhando o lindo caminho da ordem e do progresso, embalado por golpe atrás de golpe, constituição atrás de constituição, ditaduras e processos de redemocratização. Quando você vê algum brasileiro falando sobre redemocratização, é sempre bom perguntar, peraí, qual delas, né? Nos dias de hoje, quando a gente fala em redemocratização, nos referimos àquele período que começa ali em 85, quando Figueiredo pendura a chuteira dos milicos com uma observação e um pedido. A observação de que um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar, e o pedido ao povo que o esquecesse. Pois bem, não é lá uma grande surpresa que o povo tenha esquecido é do diagnóstico de sua inépcia eleitoral, mas não tenha esquecido do Figueiredo. No sentido de que não se esqueceram do regime militar. É aí que as senhorinhas reacionárias e os militantes comunistas se unem, né? É uma saudade danada daquele cacetete pra chamar de seu, né? As senhorinhas pra ver o cacetete no lombo dos tais vagabundos que aterrorizam sua existência. E os comunistas pelas chances de valor e reconhecimento romântico naquela luta contra um inimigo que lhes deixou todos os espaços de uma máquina pública gigantesca e todas as universidades de pernas abertas. Eu sempre me incomodei com a associação do termo comunista com vagabundo. Porra, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Me inclua fora dessa. Em verdade vos digo que apenas uma sociedade de economia livre, com produtividade alta, pode proporcionar o espaço necessário para o surgimento de uma boa vadiagem. A vadiagem do artista, né? A tal vida de cigarra ali, a boa e velha flauta. É verdade que os vadios precisam sempre ser em menor número que os almofadinhas, e que um rasta não pode se valer de conseguir uma carreira de cigarra como prometem os educacionistas que tratam de transformar a promessa do não ocupar-se em carreira acadêmica. Senão, termina caindo tanto a produtividade que nutre essa vadiagem, quanto o apelo que a vadiagem tem ao casar aquela fricção saudável, aquele desconforto do sagrado tolo, a cigarra, aquele desconforto que ela causa perante a sociedade dos normais. Você já viu um regime comunista com vadiagem, meu rasto? Não, é uma tara pelo tal do trabalho, né? É valor trabalho, é campo de trabalho forçado. Chega a dar uma coceira no vivente. Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Em tempos como o nosso, em que a vadiagem busca tornar-se norma, faz-se mister o vadio tornar-se conservador. Mas voltemos a 85, o momento em que temos o melhor presidente da história do país, Tancredo Neves. Sim, o presidente que nunca foi. Você pode até reclamar dele como deputado ou como qualquer outro cargo onde ele fez alguma coisa, mas como presidente, nunca. O melhor, disparado. Eu lembro, né, quando as pessoas estavam fazendo campanha contra o Bolsonaro em 2018, Bolsonaro tivesse tatuado mamando gostoso na net, os dois 80 km por hora. Quem mama mais? Bom, dizem-me com quem mamas e eu te direi quem és. A boca que vai é a mesma que mama. O que era mais louco, além desse festival de mamíferos da Parmalat com o meu dinheiro, era as fotos do Bolsonaro dormindo e não fazendo nada. Olha, eu achava que vocês iam me mostrar o cara assinando páginas e mais páginas de códigos e leis, né, redator de algum grande projeto autoritário, megalomaníaco. Aí vocês iam ganhar um aliado, mas aí não dá, né? Aí vocês fizeram campanha pro cara. Mas ainda assim, Tancredo, melhor presidente, já o mesmo não dá pra gente dizer do Sarney, né? Quem não lembra, o país mal tinha acabado de sair de uma ditadura militar e o Estado já se pôs a recrutar o cidadão para fiscalizar o cidadão no controle de preços. Aquele crachá, né? Aquele crachá de eu vou arder eternamente amarrado com o saco banhado de melaço em cima de um salveiro no inferno. Sou fiscal do Sarney.
Bom, vai lá. O absurdo do controle de preço já foi demonstrado desde que Dercy Gonçalves era menina, né? Mas vai que os militares impediram que a notícia chegasse aqui e a gente ficou ali andando de lado por uns anos, né? À espera da Brasília amarela. Aí veio a Constituição Federal de 88, aquela balzaquiana que tem idade para acordar pelada na minha cama depois de uma noite de escolhas mal feitas, né? Mas que quer ter autoridade para mandar na minha vida. E logo após essa Constituição, a nossa primeira eleição direta, onde pelo menos o povo escolheu um homem bonito, Fernando Collor de Mello. Palavra de Renato, o homem mais bonito deste mundo. Um homem bonito. Fernando Collor de Mello. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? Já tava bom, mas tava meio ruim também e agora parece que piorou. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Esse negócio de eleição é igual aquele cartaz lá da PM, né? A arma do criminoso. Aí aparece a foto de um 38. Daí tu vai ver a arma do cidadão e é um telefonema, irmão. Um telefonema. Tá de sacanagem, né? Mas, pois bem, um telefonema ainda é mais útil do que um título de eleitor. Pelo menos com o telefone tu pede ali um traveco garboso e um pó de 10 de um mercante mais honesto que qualquer deputado do Rio de Janeiro. É como o nosso saudoso Uber de antigamente. Lembra do Uber raiz? Tinha água mineral, balinha, Wi-Fi. Só que todo esse teatro eleitoral hoje tá mais aí para o Uber de hoje em dia, né? Ô, gente, vocês estão indo de Uber? De tempos em tempos, surge alguém ali, né? Alguém qualquer e você sorri de felicidade e não ter que votar em um comunista. A barra é lá embaixo, meu rasta e minha rasta. E apesar do Tiririca dizer que pior que tá não fica, isso é impossível. Isso implicaria que a corrupção da política poderia chegar num nível em que se tornaria incorruptível. E por mais que o PMDB me faça querer crer que esse é o fim da escala, não dá. O PMDB é aquela corrupção à brasileira, né? Aquela corrupção boa, honesta, né? Aquela corrupção do político putanheiro que gosta de quê? De lancha e rapariga, né? E que entende que é preciso que pelo menos haja algum dinheiro para que eles possam estar roubando este dinheiro. A pior corrupção é aquela do cara que está convencido de seus ideais, né? Ideais nobres, e que vai usar a corrupção como um instrumento de garantir o poder e o acúmulo de todos os meios de ação para atingir os seus elevados fins. E nisso aí, filhão, ninguém ganha do Partido dos Trabalhadores, não. É o sarumanismo cultural. Against the power of Mordor, there can be no victory. We must join with him. Agora, quando eu falo em eleição, eu me lembro de um certo comercial do Burger King. Calma, não é aquele onde eles colocam uns pirralhos lá pra ficar falando de tipo Impossible Pussy, Beyond Pussy e essas categorias aí da ideologia de gênero, não. É mais ridículo que esse. É um comercial que eles fizeram onde tentaram criar um argumento esdrúxulo pra provar toda a magia e beleza da participação eleitoral. E de como você deve votar conscientemente, observar as propostas de cada candidato e escolher o melhor representante que guiará a nossa soberana nação pelos próximos 4 anos. Blá, 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 blá. A propaganda começa mostrando o descrédito de algumas pessoas com a política nacional. Não é pra menos, né? Basta assistir uns 15 minutos de qualquer debate entre candidatos pra comprovar isso. É o Festival dos Camachos, né? Lembra do Dr. Camacho? Aquele puxa-saco de burocrata que aparece lá em Quincas Borba, né? O cara tá sempre falando dos conceitos, a pureza dos conceitos, vive prometendo mundos e fundos e uma candidatura ao pobre do Rubião lá, né? Que fica dando dinheiro pro Jornal do Maluco. E aí ele termina dando as costas pra ele assim que o dinheiro acaba. Pois é um festival de camachos, né? Mas vamos voltar pro Burger King. Após todos votarem em branco, os participantes recebem o hambúrguer apenas com pão e cebola. E uma frase de efeito: quando alguém escolhe por você, não dá para reclamar do resultado. Logo no fim do vídeo, vem um filhote de Beelzebub e diz que seria bem ruim 4 anos desse lanche. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Ora, meu rastão, mas não é exatamente isso que acontece numa eleição, votando ou não? Mesmo que você vote no seu candidato, pode ser que ele não vença. Outros vão escolher no seu lugar. Vamos sair e votar, fazer ouvir nossas vozes. Nos deram o direito de escolher entre o inútil e o merda. É a democracia em ação, teste a sua liberdade. Um nerdão ou um idiota inútil, qual você prefere? Sendo assim, a única maneira da democracia funcionar com uma bigodagem mais ou menos controlada é você trocando de políticos, né? Usar o mecanismo que tem para você se livrar do seu governante de tempos em tempos. Se isso te confunde, eu te pergunto qual é a tara por esse negócio de decisão da maioria e grandes projetos, justamente num mundo que se preocupa tanto com o respeito pelas minorias. A conclusão óbvia é que essa galera não é nem pela maioria nem pela minoria, né? O que os move é o poder e o discurso é somente uma ferramenta de acesso a ele. É por isso que eu vivo pensando em alternativas melhores para esse sistema, né? No meu rastomenistão, além de termos lindos anjos de asas rosas, livres para voar, as eleições seriam feitas de um formato diferente.
inspirado pelo Damon que suspira no meu ouvido de vez em quando, o Damon Rousseff. Vai todo mundo perto. Ganha quem perde, perde quem ganha. É isso mesmo. Aquele que tiver menos votos é o eleito, sem choro. Assim fica tudo mais calmo, tudo mais tranquilo, ninguém defende, não há paixões, não tem problema de chamar de corrupto. Outro mecanismo eficiente que eu utilizaria para apaziguar os ânimos é a proposta de que cada cidadão que vota seria governado de acordo com as ideias que ele defende. Mas o político a executar essas regras seria aquele oposto ao que ele escolheu. Vê só, não ia levar 3 meses para todo psolista se converter em um João Camilo. Mas para te falar a verdade, o que eu queria mesmo, assim, de verdade mesmo, era um rei. Um rei para chamar de meu, que nem o baiano, meu rei. É o que falta, porque essa certeza de uma pequeneza é uma coisa muito sadia e muito gostosa. A democracia é essa farra de tarados, né, que todo cidadão vive a ilusão de que ele pode, ele mesmo, fazer parte do poder. Que ele mesmo pode guiar o destino das coisas. O petróleo é nosso. Nosso o quê, meu filho? Cadê o meu barril? Era mais fácil nacionalizar o tabaco, né, porque a única coisa que eu sinto como minha é o fumo que eu tomo do que a democracia faz com o que é nosso, né? Eu só não tô entendendo uma coisa. Se você deu 3 cachimbos pra gente, isqueiro e cinzeiro, por que é que não deu fumo? Eu não falei que eu sou candidato? Falou? Pois é, o fumo vem depois. Quando você tem um rei, você tem simplesmente a noção exata ali, né? De onde começa e termina o você, cidadão, indivíduo, soberano, onde começa o poder, o Estado, a lei. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. E veja que eu não tô falando aqui dessa monarquiazinha constitucional para inglês ver não, viu? Nem quero entrar também nas tretas de Atena, com as grandes discussões lá do rei filósofo, não. A ideia é reta, simples. Monarquia inconstitucional. Com um rei que só se interessa por quê? Por caça à raposa e colecionar selos. O único compromisso que ele tem é o de se confessar pro padre no sábado e missa no domingo. Acabou. Ou então eu coloco o Beorn aqui, né? O urso empalhado. Pronto, tá aqui, ó, o novo prefeito de Rastópolis. Não rouba, não faz, não promete, nem cumpre, nunca vai cair em bigodagem. Vote em Beorn para prefeito de Rastópolis, pelo PNRNF, partido nem rouba, nem faz. Falando em bigodagem, chegou a hora do Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje é histórico, democrático e tão bigodeiro que ele vai para uma entidade que é incapaz de tomar responsabilidade: os cidadãos. Isso, os cidadãos de Atenas, por sua performance na questão do ostracismo de Aristides, o Justo. Aristides foi um grande general e estrategista, do grego strategos, em latim, estratégia, em francês, stratégie, que desempenhou um papel fundamental em 490 a.C. na Batalha de Maradona. Digo, Maratona. Maradona versus Casagrande, os dois a 80 km por hora. Quem cheira ao final da linha primeiro? Enfim, Aristides ficou reconhecido como um grande homem virtuoso. Tá lá no Meno de Sócrates, né? Lembra de Aristides? Quem há de dizer que não era um bom homem? O historiador Heródoto, né, como o melhor e mais honrado dos atenienses. Ele foi arconte epônimo de 89 a 88, homem de origem de classe média, foi aluno de Clístenes e ficava ao lado da aristocracia conservadora. Acontece que ele tinha um rival, Temístocles. Dizem que além das tretas políticas, os dois disputavam o mesmo menino, né? Vocês aí, ó, que acham que vão resgatar o Ocidente assistindo 300 e fazendo curso de masculinidade na Hotmart. Lembra do personagem que vem na sequência do filme que mostra Leônidas 300, tipo Rise of an Empire? Pois bem, é esse aí. Temístocles era um homem de origem humilde e notável à sua maneira, né? Ele havia sido arconte em 93 na base de promessas populistas e bajulação dos pobres. Mas ele era um estadista sagaz e de notável presciência, segundo os relatos de Tucídides. Ele que começou o grande desenvolvimento da marinha ateniense. Pois bem, depois da Batalha de Maratona, os atenienses ficaram com o Proctus na mão. Os ânimos estavam acirrados e aquele clima de será que vai rolar mais uma invasão? Paralelamente, a galera descobriu prata a dar de rodo em Laurion. E aí começou uma discussão entre os atenienses do que fazer com essa prata. Aristides defendia que a prata deveria ser minada e distribuída aos cidadãos de Atenas para que estes decidissem o que fazer cada qual com sua parte. Temístocles, por sua vez, queria usar a prata para fortalecer a marinha para uma iminente invasão persa. O que Temístocles fez? Ostracismo. A proverbial festa da democracia caiu sob o lombo de Aristides, sob o Proctus, né? Dizem que durante essa celebração tarimba, um popular analfabeto chegou para Aristides sem saber quem ele era e pediu para que ele escrevesse o nome Aristides na cédula, para que ele pudesse voltar para exilar o cara. Aí Aristides perguntou: mas tu conhece Aristides? Que mal ele te fez? O popular respondeu: nada, eu nunca vi mais gordo. A Aristides retrucou: e por que tu vai votar nele? E o popular disse: porque eu já tô cansado de ouvir o povo chamar ele de justo. Fato? Anedota? Mito? Não sei. Bigodagem? Com certeza. Rasta, você tem alergia ao trabalho?
Dá uma coceira, né, irmão? A minha vida ela é uma tensão dialética entre trabalho e sirva e seja forte, e não existe mau trabalho, o mal é ter que trabalhar. Em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Então assim, eu tento me esquivar, mas o trabalho me persegue, então eu considero que a minha espécie de trabalho é o trabalho culposo, que é quando não há a intenção de trabalhar. Rasta, o que é o anjo pigmeu caolho? Rapaz, esse aí é o Daemon amigo da bigodagem. Ele fica ali, ó, olhando você. Toda vez que você vai fazer aquela decisão, vai falar ali que você tá fingindo saber o que você não sabe. E toda vez que você finge não saber aquilo que você sabe muito bem, o anjo pigmeu caolho vai lá e dá uma cagada nessa tua alma cebosa, tá ligado? Aí fica com aquela mancha ali. E aí o cara vai bigodando. É um horror. Fuja do anjo pigmeu caolho, viu? Rasta! O presidente Temer foi tão bonito quanto o Renato Gaúcho? Olha, por mais que eu ache o presidente Temer um homem bonito, um homem garboso, um homem mesoclítico, o melhor presidente que o PT me deu. Um vampiro do clã toreador. Mas Renato é o homem mais bonito deste mundo. Abençoado por Feio Apolo e por Afrodite de Peixes. O mais formoso dos cavaleiros. O homem mais bonito deste mundo, Renato, alegra meu coração de vagabundo. Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rasta.